Olá, tudo bem com você? Esse é o nosso podcast Prosperamente, iniciando aqui direto dos estúdios do Prosperamente. A gente sempre com o intuito de trazer pessoas aqui com histórias impressionantes, histórias bacanas de superação, de empreendedorismo. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial aqui, que é um grande parceiro nosso aqui. E o nome dele, vou revelar agora, galera. É surpresa, mas eu vou mostrar pra vocês. Só um minutinho. Olha ele aí. A nós aí, ó. E aí, gente? Rafael Ferreira com a gente hoje pra gente bater um papo. Né, Rafael? Com certeza. Contar histórias, falar sobre empreendedorismo, sobre enxergar possibilidades em vez de dificuldade, não é isso? Novo horizonte na vida, né? Isso aí. Para quem não conhece, o Rafael, ele é empresário do ramo de cirurgia capilar, é isso mesmo? Aí, cirurgião capilar, mas só que na categoria barbeiro. Ah! E tem mais, além disso, né, ele não para por aí não, ele também é podcaster, né? Tem o podcast Segunda Produtiva, né? Isso aí, muita coisa produtiva. Toda segunda-feira. Toda A segunda-feira partir de que horas, mais ou menos? A partir das 20 horas, mais ou menos. 20 horas. É pelo YouTube? Pelo YouTube e Facebook. YouTube e Facebook. Então fiquem ligados, galera, que ele traz também muita gente bacana aqui. E eu quis hoje fazer essa entrevista com ele aqui. Não é sempre que a gente tem a oportunidade. Eu já fui entrevistado por ele e agora chegou a minha vez, né, Rafael? Isso aí, agora é o inverso do negócio, né? Vamos inverter. Rafael, vamos lá. Vamos começar o seguinte. A galera que não te conhece... Fala um pouquinho sobre você, quem é você, seus princípios, seus propósitos. Fica à vontade. Posso ficar à vontade? Pode sim. Então vamos lá. Gente, eu sou o Rafael Ferreira, nascido aqui em Vendas Pedras, na clínica João Batista, que já não existe mais, né? Não existe mais, né? Era uma vez. Fechou, mas eu... Pelo menos tem isso guardado na mente, que sei que era ali. Sou daqui de Itaboraí. Hoje em dia sou da cidade vizinha, que é de Tanguá. Eu sou de Tanguá, mas vivo ainda aqui em Itaboraí. Meus empreendimentos continuam aqui em Itaboraí. Muito bom. Sou cristão. É minha identidade principal. Sou cristão acima de tudo. Perfeito. E estamos aí para somar da melhor forma possível e somando na vida das pessoas. É isso aí. Show. Então, agora que você já conhece um pouquinho do Rafael, Rafael é uma pessoa impressionante que quando a gente se conheceu foi num evento aqui do Prosperamente, né, Rafael? Foi isso mesmo. Teve um evento que acho que foi um workshop que teve. Acho que foi o primeiro workshop, se não me engano, ou o segundo. Acho que foi o primeiro e o segundo. Quando eu ouvi essa voz, rapaz, eu falei, esse cara aqui é radialista, não é possível. É radialista escondido. Tá escondido ali, porque é uma voz de potência, né, gente? Uma voz que realmente chama atenção. Eu falei, e aí depois Deus foi tratando foi tudo. Trabalhando, né? Trabalhando para você começar. Já tava com a ideia, né? Aham. Deus já tinha colocado no seu coração a questão do podcast, né? Sim. E foi muito interessante, né? Porque nasceu algo... assim no coração, só que não tinha formulado ainda como que seria isso, mas eu sabia que Deus tinha algum propósito em cima disso. Eu estava até conversando com a Tatiane, né, que é a sua esposa. Uhum. A Tatiane estava lembrando sobre isso nos bastidores hoje mesmo. Sim. Estava falando que conversamos sobre a ideia, montamos ali uma ideia ali de um podcast, mas só que, ou seja, continuou, a ideia nasceu, ela está viva até hoje, só que ela começou a tomar um rumo totalmente diferente e surpreendente. Verdade. Que é o mais interessante de tudo. Inclusive, estamos aqui hoje, agora, né? E quando a gente coloca as coisas, Deus em primeiro lugar, né? Eu acredito que é aquele negócio, né? A gente fala assim, Senhor, eu confio em você. Que a Bíblia fala da gente não confiar no próprio braço, né? Isso eu tenho aí. certeza que Deus ele colocou no seu coração esse projeto e ele trabalha pelo projeto, né? Sim, Você com já certeza. tem trazido bastante pessoas aqui, né? Com histórias impressionantes. Histórias muito legais, né? Gente da área de saúde, pessoal da área de
de empreendedorismo. Empreendedorismo, de fato. Com muita história bacana. E o bacana da gente ter essas histórias é porque edificam a gente, né? Edifica. Mostram a possibilidade que realmente existe a dificuldade, né? Não é todo momento e empreender não é fácil. Né? Às vezes a pessoa pensa assim, a vida de empresário, eu quero ser um empresário, e pensa vida boa. Aquele glamour, né? Que o pessoal acha que é o glamour. Ai, meu Deus do céu. Tem uma frase que fala, quem vê palco não vê corre, né? Não vê, cara. Porque tem esses desafios, tem essas dificuldades, e quando a gente olha a superação dos desafios Sim. dessas pessoas, isso nos motiva a continuar e ver que realmente tem dificuldade, tem, mas vale muito a pena a gente continuar, porque chega uma hora que a gente acaba dando certo, né? Sim, Rafael? com certeza dá certo. E o mais interessante de tudo, uma informação que eu vou falar agora, uma informação que talvez ela é oculta aos olhos de muitos. Mas o empreendedor, ele é apaixonado pelo caminho, pelo percurso. Ele sonha com algo, em conquistar algo. E quando ele vai ao encontro esse propósito, muitas coisas acontecem nesse caminho. Ele conhece pessoas, ele começa a fazer network, ele tem muitas oportunidades, ele aprende muita coisa durante o caminho. E quando ele chega lá no propósito final dele, que é o objetivo, ele conquistou aquilo e ele, nossa, consegui chegar aqui, cara, conquistei. Mas ele vê que só que dali não tá bom. Uhum. Ele quer voltar para o caminho de novo. Sim. Da conquista de algo mais. De somar de maneira, mais uma vez, positiva na vida de alguém. Crescer mais um nível. Crescer mais um nível. Então, o segredo do negócio está no caminho, está na caminhada. O sabor da vida do empreendedor está na caminhada da conquista daquilo que ele pretende conquistar. Isso fala muito sobre persistência, né? Persistência. Você continuar, nem sempre vai dar tudo... É muito difícil, né? O cara que dá a sorte de fazer algo e aquilo já de início já dá tudo certo. É muito difícil. É uma construção, né, Rafael? É uma construção. Eu tenho certeza que na sua caminhada, não só questão do podcast, mas também na sua vida profissional, até mesmo na sua vida espiritual com Deus, né? Você passou por diversas situações que você precisou superar, né? Há um tempo atrás você me falou que você já sofreu... Acho que foi no seu último podcast que você sofreu um acidente de moto. Fala um pouquinho sobre como é que foi esse momento, episódio difícil, né? De superação. Realmente foi um momento de superação. Olha, gente, exclusivo. Primeira vez que eu estou contando assim a história abertamente. Já falei alguns trechos, mas nada desde o início. Sim. Agora, o que eu vou dizer aqui... Acho que o público cristão ele vai compreender melhor. Uhum. E outras partes, acho que outras pessoas vão conseguir compreender também. Mas vamos lá. Eu era um jovem de 16 anos e eu tinha uma vida ali muito envolvido com missões de igreja. Sim. Eu entrava ali nas comunidades junto com o Ministério de Missões e sempre estava participando, trabalhando com jovens, eventos, sempre muito envolvido. Que bacana. E o que acontece? Eu tenho ali amigos que estavam perto ali, até parente mesmo, perto de mim, falava assim, Rafael, você vive igual um velho, cara. Você vive uma vida muito adulta, cara. Você tem que viver mais sua juventude, cara. Sim. Você tem que esquecer um pouco desse negócio de todo final de semana você ficar descendo para missão. Isso daí é coisa de quando você tiver mais de idade, cara. Esquece um pouco isso. Vive um pouco a sua idade. E eu fiz o seguinte. Falei assim, cara, eu acho que... Sei lá, cara. Eu acho que eles não estão certos, mas também não está errado. Uhum. Ficou aquela questão em cima do muro. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu vou fazer questão e vou fechar um pouco os olhos para esse lado mesmo e vou viver um pouco eu. E aí foi aonde que eu comecei a me enrolar. Uhum. Me enrolei, foi aí. Porque o que acontece? Quando a gente é uma pessoa escolhida que tem um propósito de cuidar de pessoas e você somar na vida de alguém, não tem como tirar isso. Não tem. Isso eu considero que é eterno. E o que acontece? Eu tentei dar uma pausa nisso.
Uhum. E foi onde que eu dei uma pausa nisso. Eu falei assim, ó, a partir de semana que vem... Eu vou curtir a vida. Eu não desço mais. Eu Aham. vou curtir aqui com vocês, ficar no grupo de música, Sim. tocando por aqui. A gente Mais vai interno. passear. Mais jovem mesmo, uma vibe bem jovem. Sei. E eu tive um sonho. Uhum. Eu tive um sonho que nesse sonho eu parecia no local do acidente. Caramba. Eu parecia no local do acidente. Déjà vu. Exatamente. Foi uma revelação, né? Uma revelação Antecipada, antes, né? antecipada. Uhum. Aí eu aparecia no local do acidente e eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui? Isso é no sonho, tá, gente? Agora é parte do sonho. Uhum. E vi uma tempestade muito forte. Essa tempestade, ela vinha com vagão de trem, vinha aqueles caminhão, tanque de combustível Uhum. no meio daquele furacão todo para me atingir. Caramba. E surgia um porte no meio. Um poste. Isso. Aquele de eucalipto, né? Meu Deus. Madeira. E tudo que tentava me atingir batia naquele poste, naquela madeira, espedaçava para o lado. Nada me acontecia. Sim. Mas eu sentia toda aquela pressão daquele vento, aquela ventania. Falei assim, nossa, eu acordei suado, molhado, cara. Isso aqui é para cristão entender. Uhum. E eu acordei, foi a primeira vez depois que eu tinha pedido a Deus, falado assim, meu Deus, eu vou fazer questão de fechar um pouco meus olhos espirituais e vou viver mais um pouquinho a minha fase da vida. Foi o momento que eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Sim. Eu falei, porque eu sabia que se tratava de algo espiritual. Uhum. Então, eu acendi o alerta ali. E aconteceu de passar um mês, mais ou menos. E eu peguei a moto e eu fui exatamente em direção a esse local onde Meu Deus. tinha sonhado desse acidente. Que coisa. Que eu tinha que falar com a irmã minha, que estava em um Aras, que ficava logo após desse local. E ali veio um rapaz totalmente embriagado, drogado, e ele estava muito perdido de si mesmo, e ele não sabia para onde ir. O impacto foi forte, uma colisão ali fatal. Eu caí ali no chão ali, fiquei algumas horas ali, chegou todo o socorro, SAMU, aconteceu todo aquele... Engraçado que você lembra, né? Geralmente a pessoa não lembra. Eu lembro desse Quando Deus ele alerta, né? Ele alerta. Não tem como a gente não lembrar. E eu estava reparando uma coisa que foi exatamente no mesmo local que eu vi antes. Sim. Exatamente o local. Uhum. E quando eu estava no hospital, eu escutei aquela voz falando assim comigo. Filho, eu estou cuidando de você. Aí eu tentava abrir essa vista minha, porque essa vista minha aqui já não enxergava direito, porque ela sangrava o tempo todo. Enchia essa orelha aqui de sangue. Eu tenho uma marquinha aqui no canto da vista. Sei. Aí eu tentava enxergar assim para ver que alguém estava falando comigo, mas não, eu estava sozinho ali mesmo e era Deus mesmo falando comigo. E ele me fez lembrar desse sonho. Foi assim, ia passando o sonho de volta, naquele momento que eu estava no leito, no hospital, e ele dizia assim, você não deixou de passar neste vento, mas nada te atingiu. Aí eu entendi o sentido daquele sonho. O poste ali, no caso ali, estava representando Deus, ele me defendendo de tudo. E eu estava me protegendo atrás dele. Tudo que vinha tentar me atingir, espedaçava e ia para o lado. Perfeito. E agora um novo processo chegou. Eu estava ali no hospital ali, entrei numa fase de amadurecer. Sim. Estava meio que na estufa, né? Sendo preparado ali. E ali tudo para mim se tornou diferente. Aquilo que eu tinha como referência do que ia ser maduro, eu estava vivendo de fato a partir daquele momento. Sim. Porque antes eu vivia, mas ainda ficava na dúvida. Será que eu não tenho que viver a minha vida como jovem? Caramba, agora... Era um dilema, né? Agora é um dilema. Eu tenho certeza que eu não tinha que viver. Não tinha não, né? Depois dessa não tem como. As coisas começaram a mudar. Eu percebi que eu já não tinha controle sobre a minha fala mais.
Porque Caramba, atingiu a fala. atingiu porque eu quebrei o maxilar aqui. Uhum. Eu fraturei Meu Deus. essa parte aqui do rosto. E fraturei aqui também e a boca veio aqui pro lado. E a língua, eu senti que a língua não tinha espaço para mexer. Entendi. Porque ela estava embolada entre dente e boca, eu não sabia nem o que era mais direito. Então, essa mão minha era a única que movimentava. Esse braço meu, quem estiver escutando, vai dar para escutar. Sim. Ih, rapaz. Ó, faz. Estala, né? estala. Dá para escutar. Caramba. Pessoal escutando. Isso aqui eu quebrei esse braço. Quebrei esse braço. O guidão da moto quebrou no peito. Jesus. E o médico lá, ele se perguntava, né? Falava assim, como que pode um garoto nessa estrutura, vamos dizer, nessa carcassinha, um guidão de moto bate no peito, quebra. No mínimo, era para ter atravessado e arrancado parte do seu tórax. É o mais óbvio. Sim. Mas aí não foi o que aconteceu. Foi um livramento. Foi um livramento. E esse guidão quebrou. Graças a Deus ele quebrou. Ele não perfurou. Não perfurou. Uhum. Mas foi a mão de Deus mesmo. Então, tem certeza. Cara, foi literalmente. Porque um acidente feio desse jeito aí. Cara, e foi muito. Você olha que ninguém diz que você sofreu nenhum acidente. Ninguém diz. Não, né, pessoal? Você olhando pra ele, você não diz que ele, né, teve um acidente tão grave. Exatamente. E o mais incrível de tudo, quando todas as vezes que eu vou fazer alguns exames, aí tem que bater aquela tomografia, né? Sim. Aí o especialista lá na área da saúde lá olha pro papel, olha pra minha cara, olha pro papel, olha esse aqui é você? Eu assim, sim, esse aqui sou eu. E a cara toda trincadinha aqui, cheia de... Descendo aqui tem uma rachadura e eu olho pro meu rosto, não tem marca nenhuma. Não vê nada. Eu não tem marca. E também não tem prótese nenhuma aqui. Não tem prótese nenhuma aqui no rosto, nada. Caramba. E foi Deus que me operou. Ele prometeu cuidar de mim do início ao fim. E isso que aconteceu. Ali foi um bate-papo com Deus. Um podcast. Imagina. Foi um podcast com Deus. Ali foi um podcast com Deus. Foi um momento que... Acho que foi o momento mais rápido da minha vida que eu amadureci de uma tamanha... É isso que eu ia perguntar, se esse acidente, ele transformou a sua visão de um mundo... Porque geralmente as pessoas, quando passam por um trauma ou descobrem alguma doença que é assim, de difícil cura, até mesmo incurável, tem mais incurável para o homem, né? Deus pode curar todas as coisas. Mas quando passa por uma situação dessa, né? Descobre que tem alguma doença incurável, alguma coisa assim, aquilo é tão marcante que transforma a vida das pessoas. E eu costumo dizer que Deus é interessante, que Ele nos treina e Ele nos lapida, e a lapidação dele às vezes dói, mas é pro nosso bem. Pro nosso bem. Né? Imagina um pai que precisa levar o filho no dentista, certo? E o filho tá cheio de medo. Fala, não vou sobreviver, não vou aguentar. Não vai aguentar. Vem cá, pai. E o pai segura na mão e ele passa pelo procedimento dentário ali e agora ele ficou bem. Por quê? Porque ele passou por um processo, cuidou ali. O pai esteve ali do lado, não sofreu aquele processo ali, o medo e tal, o barulhinho no dente, mas agora passou. Né? E é exatamente o que você passou. Então, isso realmente teve um impacto grande na sua vida, de mudar e tudo mais. Literalmente. Porque eu percebi algo, né? A primeira coisa que veio na minha mente é o seguinte, poxa, 16 anos, cara. O que eu fiz para merecer estar aqui? E eu já tinha acabado de escutar isso nos primeiros dias. Tinha acabado de escutar dos médicos. Eu não sei que eles não faziam ideia que eu estava consciente escutando, mas... eles falaram que eu não teria muito tempo de vida. Pelo grau da pancada, da colisão que foi, certamente eu teria 1 ou 2 dias a mais. Caramba. E se eu acordasse de vez, eu ia acordar, não ia lembrar de ninguém. Ia ter sequelas, né? E logo após eu ia falecer.
Ia vir Que ao diagnóstico, que prognóstico, né? Exatamente. Que os médicos deram, né? Aí um dos médicos disseram isso. E nesse momento eu escutando, mas só que eu que estava escutando ali ele falar isso, eu não... meio que eu sabia assim, eu sentia assim, poxa, mas eu não tô sentindo tanta coisa assim para isso. Eu não tô sentindo... ou seja, a carcaça estava feia. Sim. A carcaça estava bem machucada, bem quebrada. O rosto estava muito inchado. Uhum. Tava moído, mas... Moído. Mas você não estava sentindo toda essa gravidade. Não estava. Entendi. Não estava sentindo. Os médicos, o pessoal vivia me perguntando se eu estava sentindo muitas dores. Pelo fato de estar com o rosto todo fraturado. E eu não estava. Eu estava sentindo dor de dente. A única coisa que eu só sentia... dor de dente. Dor de dente. Só dor de dente que eu estava sentindo. Olha. E aí, o que acontece? Depois eu vou contar uma parte interessante que envolve a minha sobrinha. Aí, ó. Ela tá lá nos bastidores lá. Exatamente. Ela tá ali nos bastidores. Eu vou compartilhar esse momento aqui exclusivo com vocês. Então tá bom. Conta pra gente. Aí faz parte dessa história toda. Sim. Aí o que acontece? Eu tive que começar tudo do zero, Elias. Tive que aprender a falar de novo. Eu tive que aprender a me alimentar, a comer. Claro que para comer demorou. Era líquido, né? Era líquido. Não tinha como mover maxilar. Não tinha como, só pós-cirurgia mesmo. Certo. E não tinha como engessar o rosto. Como que engessa o rosto? Não tem como. Poxa, o médico costurou, cara, essa parte aqui, essa parte óssea com uma espécie de arame lá, não sei que arame é aquele. Um fio de metal, né? E isso, puxou tudo pro lugar, amarrou aquilo tudo. Falei assim, meu Deus do céu. Caramba, foi grave mesmo, hein, Rafael? Foi grave, foi difícil. E um médico muito bom, por sinal. Bucomaxilofacial, Dr. Alex. Eu vou até falar o nome dele Isso porque... aí, manda um abraço. Mandar um abraço pro Dr. Alex. Eu admiro essa pessoa até hoje, cara. Um especialista mesmo. E graças a Deus, nessa época ele estava chegando em Itaboraí. Porque a doutora Fátima, que é uma dentista aqui, amigona também, ela me conta que na época ela chamava muito esse bucomaxilofacial aqui para Itaboraí e ele achava um pouco de dificuldade para poder vir para cá, ele não morava aqui pertinho. Entendi. Aí teve o momento que ele decidiu vir. E foi... No momento certo. Deixar preparado tudo, né? No mesmo momento. Deus é fiel. Ele veio na mesma semana que eu tinha me acidentado. Sim. Ele veio. Então o processo começou ali que eu tive que aprender a andar. Levei um tempo para sentar na beira da cama. Levei mais um tempo para conseguir ficar de pé. Levei mais um tempo para conseguir dar o primeiro passo. Eu tive que ir abandonando o andador aos poucos. Levei mais um pouco de tempo para confiar em andar sozinho. Depois que eu confiei em andar sozinho, levei mais um tempo para dar alguns passos acelerados. Tudo foi um processo. Tudo para mim foi muito valioso. Foi um recomeço de vida, recomeço né? de tudo. Então, literalmente é isso. Você acabou de falar tudo. Eu recomecei a vida. Imagina. Então, para quem recomeça a vida, ele começa a ver a vida de forma diferente. Tudo aquilo que você não valorizava, você passa a valorizar. Verdade. Eu acho que o ponto ali, o ponto do equilíbrio que fez eu amadurecer foi isso. Foi valorizar a vida, porque quando eu estava no hospital, uma das coisas que vinha na minha memória era o seguinte. Falei assim, poxa vida, quantas vezes eu deixei de entrar em lugar bacana por achar que, tipo assim, sou pobre... E não posso entrar ali, cara. Ali é lugar de gente rico. Mas... Crença limitante. Exatamente. Aí, ali, olha só como que esse processo foi uma faculdade, realmente. Até a mentalidade mudei, literalmente. Mudou também. Mudei tudo. Eu fiquei pensando, poxa, se eu pudesse voltar a andar se eu tivesse realmente esse tempo aí de vida aí que o médico está dizendo, eu entraria nos lugares mais caros, falaria com as pessoas que estão lá dentro, aproveitar melhor a vida, melhor a vida, procuraria todo tipo de informação sobre essa classe média para cima. E eu vi que a vida era mais importante. Sim. Falei assim, porque se eu morrer, nunca mais vou ter essa oportunidade de fazer nada disso.
E foi aonde que eu pensei, falei assim, se eu sair daqui, nunca mais vou me limitar a nada. Uhum. A qualquer coisa que esteja em cima desse solo, abaixo do céu, eu sou possível de conquistar. Se Deus me der força, eu sou possível. Interessante que você ressignificou isso de uma tal forma que foi benéfico para você. Sim, muita Mas tem coisa. pessoas que não assimilam, né, esses tipos de situação de vale, né? Porque a gente fala que o mesmo Deus dos vales é o Deus dos montes e a nossa vida é uma senoide. Tem um dia que a gente está lá embaixo, tem um dia que a gente está lá em cima e é necessário. E quando a gente entende que lá embaixo, quando a gente chega lá embaixo mesmo, né, no fundo do poço, é que a gente pode dar valor ao Sim, pico lá em cima, né? exatamente. E foi isso que você começou a enxergar a vida dessa forma, né? Exatamente, literalmente. Eu observando, né, comecei a enxergar a vida de um outro ângulo. Um ângulo que eu desconhecia. Uhum. Um ângulo que eu não via antes. Ou seja, tudo era limitado, tudo era muitas questões que... Assim, não posso por causa disso, não posso por causa daquilo. Depois do acidente, eu passei a poder muitas coisas, Uhum. mas não assim, vamos dizer, eu passei a poder ter muitas coisas pelo fato de saber que eu sou livre para prosperar. Isso aí. Prosperamente. Ponto-chave, ponto-chave. Rafael, é interessante, né, quando eu vejo a sua história assim, né, as pessoas olham para você, aí não imagina tudo que você já passou, né? E eu Exato. tenho certeza em cada um das pessoas que estão assistindo o podcast, né, cada uma delas tem uma história também. Sim, exato. De superação, né, de experiência com Deus. E interessante que a gente ouvindo a tua história, é isso que eu falo, né? Histórias conectam, né? E a gente consegue mudar a visão dessas pessoas. Sim, né? De fato. Com a nossa história, né? O que a gente já viveu. E é interessante, por exemplo, que você tinha tudo pra, tipo assim, poxa, tô aqui todo moído, né? Todo fazer que mais ou menos Jó ele não blasfemou contra Deus, Exato. mas ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, Verdade, né? ele fazia né? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? Mas você não, você de forma contrária, você olhou para o lado positivo. E eu costumo dizer muito isso, que todo lado negativo, mais negativo que seja, ele tem um lado positivo. Tem um lado positivo. E quando você foca no positivo, quando você foca nas possibilidades, você consegue ter mais forças, ferramentas para superar qualquer dificuldade, problema, né, com mais tranquilidade. Porque você já percebeu as pessoas que são negativas? Ó, a Tati me contou uma história essa semana de uma pastora que ela estava contando uma história seguinte. Era um pai que tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, interessante é o seguinte, ó. Esses 2 filhos, cada um era de um jeito. Um era positivo demais. E o outro era negativo que só Jesus. Meu Deus. Aí você pensa, tudo que você falava para aquela pessoa, ele já pensava o lado negativo. E o outro não, o outro era o lado positivo. Tudo positivo. E aí o pai ficou preocupado, falei, vou ter que levar no psicólogo, alguém para ver como que eu lido com esses 2, porque do jeito que eu lido com um, eu não posso lidar com o outro. Aí o especialista foi lá, examinou e tal, viu que cada um tinha a sua especificidade, e ele falou assim, tá chegando perto do Natal. O que você vai fazer? O que é negativo, você vai comprar a melhor bicicleta. A bicicleta mais cara, mais bonita, e vai dar para ele de presente. Na outra, pro rapaz que é muito positivo, você vai comprar esterco de vaca, um esterco, botar numa caixa e entregar para ele de presente no Natal. Agora imagina. Nossa. Chegou o Natal e cada um recebeu seu presente. E aí o primeiro que recebeu o presente foi o negativo, né? Tudo ele falava, não vai dar, não. Mas isso aí vai dar certo, não. Aí quando ele foi ver, cadê meu presente? Eu falei, meu presente, meu pai deve até ter esquecido meu presente. Eu sou pequeno demais, eu sou digno de ser esquecido mesmo. Aí o pai dele trouxe aquele presentão, né? Aquela bicicleta linda, ele abriu. Quando abriu, né? Podia dar aquele sorrisão, ele falou, agora eu tô lascado que eu vou quebrar a perna.
Que isso, Com cara? certeza eu vou quebrar a perna com essa bicicleta, vou me machucar todinho. Meu Deus do céu. Aí o outro foi abrir o seu presente. Quando viu ali um monte de esterco, falou assim, não é possível. Se tem esterco aqui, eu ganhei o pônei. Cadê o pônei? Então, se você vê... Olha a visão dele, cara. A visão. Porque a forma que você se posiciona, né? Tem um pastor foi o meu pastor que eu me converti na igreja dele, que é o pastor Jarbas Menezes, e ele falava o seguinte, a forma que a atitude que você toma, né? O jeito que você enxerga a situação mostra a atitude que você vai tomar. E aí, se você enxergar negativamente, pode acontecer as coisas maravilhosas na sua vida que você vai tender para o negativo. Para passar despercebido as coisas boas, Oportunidades, coisas que você poderia se beneficiar, você não vai se beneficiar. Por quê? Porque você já está tendendo ao negativo. Agora, quando você tem aquela força, né, de olhar além daquela situação, né, de ser positivo, é exatamente o que aconteceu com Gideão e os 300... Não, com Gideão não, minto. Foi com Josué e Caleb. Josué e Caleb. Os espias, todos os outros, tiveram uma imagem negativa. Não, lá tem gigante, focaram nas dificuldades. Josué e Caleb, não, Deus é com a gente. Lá realmente tem mana, leite e mel, os frutos são enormes, lá a gente vai ganhar e vai ser bênção. Então você vê, existe esse tipo de pessoa. Existe sim. E esse pensamento, ele é treinável. Às vezes Deus nos treina. Foi o meu caso. Como foi teu caso, né? E às vezes nós precisamos treinar. Para quê? Para que isso não impacte negativamente a nossa vida. Ninguém pode, né? Ninguém gosta de ficar do lado de pessoas que só reclamam. Puxa, cara, aí já terrível. Viu? É o tempo todo reclamando. É complicado. Não, eu costumo dizer o seguinte. O ambiente que a gente convive impacta diretamente na nossa vida. Sim. Se você está num ambiente em que as pessoas estão falando, né? Reclamando, é o governo, é não sei o que, é não sei o que lá. Transmitindo a responsabilidade sempre para alguém. Isso impacta você. Porque você tá, o que você está ouvindo? Qual é o meio que você está inserido? Agora, quando você está com pessoas que têm ideias, pessoas que fazem coisas ou planejam coisas que outras pessoas não planejam, não pensam nem em planejar, ali você cresce. Por quê? Você começa a enxergar com a ótica de quem vê a prosperidade. Né? Eu ouvi falar que a prosperidade não é que mas pode ser um espírito. Um estado de espírito, né? De Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é próspero. Sim, porque a Bíblia fala, onde você pisar seu pé, prosperará, tocar suas mãos. Tem promessa, né? Sim. Mas toda promessa que Deus dá, ela é condicionada. Né? Ele fala assim, naquele versículo, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, né? Você passou no dia da angústia. Se te mostrar frouxo, sua força vai ser pequena. Vai ser pequena. Mas você não se mostrou frouxo, você se mostrou corajoso. Falou, não me sinta assim. Né? Não fez como aqueles espias que falavam, aos nossos olhos éramos como gafanhotos. Não, você olhou e falou assim, não, eu vou superar, e mudou a vida. Né? Literalmente. Literalmente. E, tipo assim, o momento que eu estava ali, ou seja, é aí que entra também a explicação. Eu vou usar um termo que nem você está pegando, um gancho bíblico. Quando Jesus ele estava no jardim de Getsemane, ele teve ali um momento ali que o seu corpo ele entrou em um colapso forte, que ele começou a transpirar sangue. E ele vem falar com os seus amigos mais próximos, que é os seus discípulos. Ele vem e fala, vocês não poderia orar pelo menos uma hora junto comigo ali? Pois é. E ele estava dormindo, encostado numa pedra. E Jesus ele fala algo muito importante quando ele fala assim, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Está pronto. Ele está pronto. Isso aí. A carne pode estar magoada, mas o espírito está pronto. Eu verdadeiramente vivi isso. Sim. A minha carne estava magoada, eu estava ruim demais, fisicamente. Mas espiritualmente, meu espírito estava pronto. Estava pronto. Eu estava pronto. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Se deixasse,
se os médicos não me segurassem, eu tentaria levantar. Sair andando. Uhum. E ajudar alguém de alguma forma. Uhum. Porque esse HD sempre teve na minha cabeça. Sim. Você tem que estar somando de alguma forma positiva com alguém sempre. Uhum. E chegou o momento de estar amarrado no hospital ali, porque realmente eu não podia me mexer. Porque eles ainda tinham muita dúvida sobre os locais de fratura que eu tive. E qualquer movimento ali poderia ser fatal, complicar né? muito, fatal. Complicar, ter sequelas. E o jeito que foi a pancada e a forma que eu estava no chão, eles acreditavam que a minha coluna poderia ter acontecido alguma fratura ali. E eles tinham essa dúvida. Só me deixaram se mover um pouquinho na cama quando tiveram a certeza realmente que eu não tinha fraturado a coluna. Mas aí o que acontece? Por que eu não me senti aquilo tudo que eu estava ouvindo? Porque o espírito estava pronto. Você sabia quem você era em Deus. Você já estava participando de seminários, já estava participando, se envolvendo, né, na obra de Deus. Missões. E eu... É a paz que o mundo... É a paz que Deus dá, que é diferente com a do mundo, né? Exatamente. E tem um versículo bíblico, né? E tem a passagem que fala que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Sim. Não há uma mente humana compreensível para compreender essa paz que Deus dá. Só Deus que dá. Só Deus que dá. Como que pode você dizer que tá legal quando tá chovendo pedra, chuva de canivete? Você está pisando meio de espinho e você dizer que está tudo legal. E isso é possível quando você tem a paz que vem da parte de Deus. De Deus. E a parte interessante que eu vou contar agora, que é a parte da minha sobrinha. Ah, isso que eu queria saber. Que eu não posso esquecer. O que acontece? Ela é a minha primeira sobrinha, a mais velha, a menina mais velha das minhas sobrinhas. Então, o que acontece? Eu ficava na casa da minha irmã. E enquanto a minha irmã trabalhava, um certo período do dia, eu levava ela para a escola, buscava. Então, sempre estava cuidando dela ali. Sim. Às vezes, a gente tirava uma onda de cozinheiro, tentando impressionar ela. E eu fiz um prato. Qual é o nome do prato? Ovo prata. Ovo prata? Olha só, e ela ficava assim assistindo. Eu peguei o alho, soquei o alho, botei na frigideira. Depois eu peguei o ovo, refoguei no alho. E ela assistindo tudo. Aí temperei aquele ovo ali. E depois eu vim com... creme de leite? Creme de leite. Coloquei no ovo. Pô, deve ficar bom isso aí, hein? Ficou muito bom. O ovo não ficou com gosto de cru, porque eu deixei ele assar bem, né? Sim. Assar bem. Então ele ficou bem saboroso. Aí eu falei assim, o nome desse prato é ovo prata. Tá vendo aí, gente? E ela nunca mais esqueceu o nome. Tá marcado, hein? Tá marcado. Ovo prata. Ou seja, então... Criação do Rafael. Exatamente. De todos que ela tem, o que mais ficava lá na casa da minha irmã era eu. Então ela era bastante apegada a mim. Sim. E, portanto, foi até difícil para eu casar, tá? É mesmo? Foi difícil, porque foi difícil ela aceitar a minha esposa, no caso, Sabrina, que eu sou casado e tenho uma filha. E a minha filha... Era quase sua filha. Ela era sua filha. A filha mais velha. A minha filha, no caso, a minha filha mesmo sangue, é a cara dela quando ela era da idade da minha filha. Mais novinha. Se botar a foto das duas, é a mesma coisa. Eu tenho certeza que a minha filha vai ficar igualzinho Vitória hoje. Vitória. Pelo jeito. Aham. E aí, o que acontece? Então, Vitória era muito agarrada a mim. E esse período que eu não tive nem tempo de voltar para casa, foi quando eu me acidentei e passei uma temporada no hospital, eu fiquei irreconhecível. Eu fiquei magro, com o rosto todo torto, com a boca mais ou menos assim, por mais que o médico
puxou, tentou fazer o que fez. Ainda tava se assentando, né? Tava se assentando ainda. E os olhos, a única diferença aqui era o preto, porque a parte branca já não existia mais. Caramba. A parte branca dos meus olhos era vermelha demais. E Vitória, quando ela Se assustou, não se assustou? ela era, como eu disse, era pegada. Deu foi no pé. Deus me livre, o que é isso? Quando chegou aquele mostrinho em casa, com andador, não sei o que é moleta, não lembro direito essa parte. Eu cheguei. Aí ela ouviu falar, o tio Rafael chegou. Falei assim, o tio Rafael chegou, vou lá. Vou lá ver o tio Rafael. Nossa, meu Deus do céu. Era Foi impactante. Era Porque Frankenstein. eu tava com um colar aqui no pescoço, Aham. que é um colar para não deixar mexer o pescoço Sim. e não fraturar. Eu tava bem magrinho. Então a cabeça pesava mais que o corpo. Meu Aí Deus. Vitória me viu assim, na porta, Vitória voltou embalada demais. Ai, meu Deus do céu. Blup, e fechou a porta e Fechou ficou a porta. trancada dentro do quarto. Tem um monstro aqui. Ela não mesmo? saiu do quarto. Ficou presa lá, escondida. Ela ficou com medo porque eu fiquei Imagina. irreconhecível. Caramba, deve ter sido Eu fiquei. E olha que já tinha passado uns tempos. traumatizante, né? Nossa. Meu Deus. Naquele momento você falou, devo estar ruim demais mesmo, né? Foi isso que eu pensei. Meu Deus, é porque eu não tô me olhando no espelho. Exatamente, eu tava doido pra encontrar um espelho. Aham. Porque enquanto que eu tava no hospital, os meus irmãos, Aham. eles não deixavam tirar ver. foto, não deixavam ver espelho. E eu falava com meu irmão Sérgio, que eu chamo ele, todos chamam ele de Serginho. Eu falava assim, Serginho, você tem um celular aí pra eu tirar uma foto? Aí ele fala assim, então, Rafael, eu acho que não é muito bom não. Não é muito bom. Não é muito bom não, né? Não é muito bom você... Tava te prevenindo, né? De você não deprimir. Mas só que eu sempre fui assim, Aham. espontâneo, alegre. Sim. Pra mim, o ruim tá bom. O ruim tá bom. né? Eu falei assim, não, rapaz, mas eu quero ver como é que eu tô. Sim. Aquele celular xing-ling da época. Sim. Aí fui bater uma foto meio embaçada. Tax. Aí falou assim, você mesmo bate aí. Eu peguei, tax. Bati ali a foto ali. Nossa, eu vi que eu tava bem esquisito. Caramba, menina. Tava ruinzinho demais. Falei assim, nossa, Serginho, não dá nem pra reconhecer, eu tô bem feio. Mas você vê como que Deus faz. Ó, hoje você tá aqui, não tem uma Exatamente. sequela. Não tem. Tá, assim, ninguém diz que você passou por um acidente tão grave. Exatamente. Saudável, não precisou fazer... Você fez plástica reparadora Não. de alguma coisa? Não fiz plástico. Olha isso, que bênção. Eu só vou precisar, futuramente, Aham. só vou precisar fazer um desbloqueio aqui. Ah, tá. Tem um desbloqueio aqui que o médico falou. Precisa ser feito. Precisa fazer. Uhum, Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer. Vou ter que fazer Entendi. para corrigir isso. entendi. Mas aí, eu peguei essa foto, olhei e falei assim, nossa, eu tô muito feio, hein? E outra meu coisa que eu tinha comigo, quando eu era jovem, era muito vaidoso, cara. Uhum. Cortando o meu próprio cabelo direto, mexendo no meu próprio cabelo, sempre me cuidando muito. Sim. E eu nunca achava que Mas- estava bem. E como que foi pra você se enxergar naquele estado? Cara, quando eu olhei essa foto mesmo embaçada, eu olhando só nessa vista aqui, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu voltar pelo menos o que eu era, Já tá bom, né? Já tá bom. Já tá bom. já tá ótimo. Já tá ótimo. Meu Deus do céu. E o meu irmão foi e falou assim, não, rapaz, agora você tá muito melhor, cara, você tá muito melhor. Pô, eu já tô melhor, então tava muito ruim mesmo. Eu pensei, poxa, eu tava muito ruim, então. Meu Porque Deus. se isso aqui é o melhor... Falei assim, mas tá bom, mas tá valendo, Sérgio. Depois a cara murcha, eu não sei, volta ao normal. E assim foi, E hoje você é visagista também, né? também. Não, porque imagina, o visagista ele sabe deixar o teu rosto ali Sim, bem organizado, né? consegue. Agora imagina pro visagista, né? Mas isso foi depois, né? Isso foi depois. O visagismo eu passei a conhecer pouco tempo. Passei a conhecer visagismo, deve ter coisa de 2 anos. Sei. 2 anos pra cá. Entendi. Mas mesmo assim, eu já era vaidoso. Sim, já tinha esse cuidado, né? Esse cuidado. Aham. Mas depois, cara, depois disso, depois do acidente,
Falei assim, nada, se eu conseguir voltar ao meu rosto normal, eu não preciso de mais nada. Nem precisa mais nada, só voltar ao normal já Só tá voltar tudo ao normal certo. já tá... Tá vendo, gente? Às vezes você fica pensando aí, puxa, eu queria melhorar tal coisa, queria melhorar... Exatamente. Cara, só de você ser você aí, do jeito que você tá aí, não tá todo quebrado, agradece a Deus, né? Exatamente. Agradece a Deus. Ah, o Rafael aqui tá aqui, passou por um acidente, deformou o rosto. Hoje tá aqui, ninguém diz nada. Ninguém diz que ele passou por isso, né? Rafael, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Faz para mim. E eu quero que você me responda essa experiência que você passou, tá? Te aproximou mais de Deus ou te afastou de Deus? Me aproximou, sem dúvida. Eu tive um podcast com Deus no período... Muito tempo para começar, né? Lá no hospital. Tempo não faltava, cara. Inclusive, nenhuma dessas palestras do podcast com Deus, porque Deus literalmente conversou comigo. Sim. E isso aqui eu volto de novo a dizer que o cristão ou quem tem temor a Deus consegue entender. Eu saí do hospital conversando com Deus como um amigo, um do lado do outro. É claro que é Deus do meu lado, né? Porque sim, é verdade. Tem nem comparação. Mas aí, Deus me fazendo todas as promessas que Ele já tinha feito há muito tempo, quando muito antes do meu acidente, coisa de 2 anos antes, alguma coisa assim, tinha feito uma promessa numa vigília que eu participei, e Deus usou uma mulher lá. Deus usou uma mulher, a mulher veio andando na minha direção e falou assim, não se preocupe, que todas as coisas que você precisa, Deus vai te dar conforme o tempo. Não se apresse para nada. Amém. Faça tudo no tempo que Deus quer. Determinado. Ou seja, e pediu para eu nunca... Eu esqueci de contar essa parte. Essa mulher, ela falou, usada por Deus, falou, nunca larga o propósito, que é você fazer o que você faz, que é cuidar de pessoas, ajudar pessoas, seja isso em aconselhamentos, seja isso fisicamente, ajudando de alguma forma, psicologicamente, nunca deixe de fazer isso. Esse era o maior propósito. E quando eu falo que eu vou fechar os olhos um pouco para isso e viver um pouco eu estou largando o maior propósito. E ela disse o seguinte no dia, ela falou assim, olha, tem gente que vai criticar isso. Fala assim, mas Deus não faz nada disso com ninguém. Não, isso daí é coisa da sua cabeça. Você é livre para pensar o que você... queira pensar o que quiser, mas não seja livre, não seja preso nos seus pensamentos. Exatamente. Verdade. E o que acontece? Nesse dia ela falou, se você afastar do seu propósito e você quiser ir para longe dele, o próprio Deus te busca. Vai te puxar. Ele te busca para ele de volta. Ela disse. E no dia que você pensar, ela falou, no dia que você pensar em fugir desse propósito, ele te para e volta. E foi o que aconteceu. Eu não consegui botar nada em prática do que eu pensei. Eu sempre fui um cara dedicado. Então, desde jovem, trabalhando, porque perdi meu pai cedo. Então... É mesmo, Rafael? Perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade. Caramba. Deu tempo de eu aprender bastante coisa com ele. Novinho. Então, esse foi mais um processo que eu tive que amadurecer antes do tempo. E foi o momento que uma das coisas que aprendi com ele era conquistar as coisas e lutar por elas. Então eu tinha um trocadinho guardado, mesmo sendo adolescente. Poucas pessoas fazem isso. Mesmo sendo adolescente, eu tinha um trocado guardado. Legal. E esse trocado ficava numa mala que meu pai deixou. E essa mala eu tinha como uma herança. Eu tenho ela lá em casa até hoje. Uma mala velhinha, mas tem lá. E eu guardava todos os meus trocadinhos ali, a minha economia eu guardava toda ali. E foi quando eu comecei a guardar ali
me acidentei, eu precisei, depois dessas economias, dei acesso à minha irmã foi lá, comprou remédio, comprou tudo ajudou. Mas aí eu me afastei do propósito. Eu pensei em mudar. Falei assim, poxa, eu vou pegar minhas economias que eu tenho e vou viver a minha vida de jovem, vou dar um passeio. Se tiver de ir pra praia, eu vou arrumar um galerão aí, meus primos, amigos, vou pra praia. Se tiver de comprar alguma coisa, eu vou comprar e vou passear mesmo, viver eu. Só que isso só foi um pensamento. Meu Deus. Não deu nem tempo de fazer isso. Eu falei isso no sábado ou na sexta, no domingo eu me acidentei. Caramba. Então não levou 3 dias com esse pensamento. O meu propósito era começar tudo isso, uma vida nova, do jeito que eu queria, mais ou menos assim, que eu achava que era bom para mim, na segunda-feira. Mas a segunda-feira eu já estava no hospital, mudou destruído. tudo, né? Mudou tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Deus sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Então, a partir daí, eu só me aproximei. Respondendo a sua pergunta, eu só me aproximei. É impossível ele me afastar, não tinha como. Ele me trouxe de volta. Eu pensei em me afastar, ele me trouxe de volta. É que as pessoas, às vezes, Rafael, pensam, desenha um Deus, né? Ou de dois uma. Ou um cara bonzinho, né? Que vai fazer tudo que você quer, todas as suas vontades, todos os seus desejos. Esse é um pensamento. Ou um cara malvado que quer te castigar, que quer, sei lá, tá entendendo? Sim. Existem esses dois pensamentos. E nenhum dos dois é correto. Nenhum dos dois é correto. Porque Deus, ele não é bonzinho, ele é justo. Ele é justo. Deus é justo. Deus, ele não é mau, ele não quer o nosso mal. E a Bíblia fala aqui em Romanos 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu decreto. Propósito. Em algumas palavras, em algumas tradições, né? Decreto e outras propósitos. Então você fala de propósito, né? E como que Deus ele impediu que você saísse do seu propósito. E hoje você está aqui contando sua experiência. Você vê como é que Deus ele cria as coisas com propósito. Tudo que Deus cria é com propósito. Com certeza que, por exemplo, o nosso corpo é a máquina mais bem, eu vou dizer assim, elaborada que pode haver. Se o nosso nariz, né, que ele é viradinho para baixo, se ele fosse feito virado para cima, quando chovesse, meu Deus, ia dar ruim, muito ruim para respirar, não ia dar não. Imagina você andando na chuva, aquela água caindo dentro do seu nariz, não dá. Até a sobrancelha, né, que Deus fez, o sol cai aqui, ó, e vai pro cantinho e não interfere em sua visão. Ela não desce. Pois é. Aqui, ó, para impedir que a poeira entre nos seus olhos. Cada coisa mínima que Deus criou, ele criou com propósito. E quando a gente não entra no nosso propósito, é como a gente quiser usar, vamos dizer assim, você tem vamos dizer isso aqui, ó, que é uma plaquinha de dólares, né? Vamos dizer que você tem os dólares. Para que serve o dólar? É uma ferramenta. Uma ferramenta. Para você comprar, para você investir, para você fazer bem para sua família, você ter... várias coisas você pode fazer. Ou você pode se destruir, comprar com drogas, drogas, você pode, né? Sim. Mas ele tem uma função. O dinheiro, a função dele é comprar. Mas se eu pego esse dinheiro aqui e eu transformo ele num peso de porta, ele não está aplicado na função que ele foi criado. Exatamente. E olha o prejuízo que você está tendo. Você, vamos dizer, aqui deve ter o quê? Uns $500 mil, mais ou menos. $500 mil. Se você bota isso aqui como um peso de papel, olha o prejuízo que você está tendo. Então, se Deus te criou com uma função, um propósito, né? Não tenta sair do propósito. Não tenta, porque muitas pessoas já te passaram por essa situação, né? Engraçado que quando você está dentro do seu propósito, né? Como eu falei, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Se você está dentro do seu propósito, tudo vai cooperar para o bem. Até o mal, até a situação que você passou,
foi pro teu bem, né? Isso E aí. quem sabe alguém tá assistindo esse podcast hoje, tá passando por um processo, por um momento de dificuldade, até mesmo pensando em abandonar o propósito que Deus fez para elas. E é Exato. importante, eu creio que não existe coincidência, Rafael. É. E quando Deus quer falar com a gente, ele usa o meio que ele quiser. E eu tenho certeza que se tiver uma pessoa assistindo esse podcast que Deus colocou na frente para poder falar sobre o propósito, Deus está falando com essa pessoa nesse Ele momento. está falando. E isso que você está dizendo é tão verdade, tão forte, que eu lembro que assim que eu tive essa palestra, esse podcast com Deus, conversando com ele ali, a minha irmã, que é a mãe da Vitória, foi me buscar no hospital. Sim. E quando eu estava saindo do hospital, eu já estava saindo, andando, segurando nela. Eu precisava muito do andador, mas nesse dia eu estava me esforçando um pouco mais. Certo. E eu peguei e sentei na calçada do hospital, perto da emergência, do Leal, ali na frente ali. E quando... Foi no Léo Júnior que Foi no você Léo operou? Júnior. Não operei. Operar ali? Não, o médico usou o espaço ali. E o material veio de fora. Caramba. Mas mesmo assim não tem peça nenhuma em mim. Ele só utilizou mesmo. Entendi. E o que acontece? Eu sentado na beira da calçada ali, eu olho no sentido da rotatória, eu vejo um senhor na cadeira de roda vindo lá embaixo. Sol quente, vindo lá embaixo. Eu olho assim, vejo aquele senhor lá embaixo, e ele vem, faz todo o percurso, é um pedaço bom, né? Até no final aqui da emergência. Meu Deus. E eu sentado assim, eu vi que aquele senhor parou de frente para mim e ele tentando subir a calçada. E eu falei com a minha irmã, me ajuda aqui que eu vou levantar para ajudar ele. Ele disse para mim, não precisa levantar, eu vou até você. Tremendo, hein? Ele foi, virou a cadeira e subiu. Subiu, parou a cadeira na minha frente e olhou nos meus olhos, falou assim, você sabe por que eu tô aqui? E eu quieto, deixando ele falar. Ele falou assim, eu tô aqui porque o meu Deus falou que ele tá há alguns dias conversando com você aí dentro aí. E ele falou isso. Falou que tem muitas coisas grandes para fazer com você. Isso eu só tô confirmando que ele falou. E realmente era, cara. Profundo. Aquela voz que eu falava com você do início. Sim. Tudo que conversei nesse podcast com Deus, o homem repetiu ali, na hora ali. Tá vendo? A minha irmã do lado assim chorava. Resposta de oração. Chorava. E outro detalhe nessa história toda, o que acontece? Eu não tinha o meu pai para poder dar o apoio que eu precisava. Sim. E minha mãe também não tinha. Porque a minha mãe tinha ficado doente. Minha mãe ficou doente e os meus irmãos começaram uma grande batalha. Que eles não levavam informação para mim que minha mãe estava internada, estava doente, e nem falavam com a minha mãe a minha situação. Caramba. Para nenhum dos dois piorar o estado. Teu estado, Piorar o estado. Então, às vezes eu Caramba. até senti um pouco, senti um pouco a falta deles, né? A falta da da minha presença, mãe. Da presença. Da presença. Eu falei assim, cadê minha mãe? Aí eu trazia a resposta para mim mesmo. Não, ela deve estar cuidando de alguém, deve estar... Porque minha mãe sempre foi assim. Minha mãe deve estar, sei lá, muito ocupada. Por isso ela não pode vir. A minha irmã, que é a mãe da Vitória, passou a ser minha mãe. Entendi. Naquele momento ali. Porque ela que cuidou de você lá. Cuidou ali tudo que eu precisava, ela estava pertinho ali. E a minha mãe mesmo, para falar a verdade, eu nem sempre lembrava, porque eu tinha alguns apagões. E, por exemplo, olha só que cena de filme, coisa meia doida, né? Eu estava conversando, um exemplo, eu estava conversando com meu irmão, isso quando eu estava lá no hospital. Estava conversando com meu irmão, perguntava a ele, que horas tem, Sérgio? Rafael, são 8 horas da manhã.
E eu falava, não, tá bem. Ele falou assim, toma o seu café. Eu pegava, ele me dava, eu tomava o café ali e descansava um pouco. Uhum. Aí, abri os olhos de novo e falava, Serginho, já é o quê? Umas 9 horas já? Eu falei assim, o quê, Rafael? 9 horas? Eu falei, não, rapaz, já tem 2 dias que eu tive aqui. Eu voltei de novo. Não é dizer que eu passei esse tempo todo desacordado, que eu não lembro, mas lúcido também não estava. Não estava. Não estava. Caramba. Eu falei assim, não, Rafael, no caso aí, fulano de tal revisou comigo, né? Aí já era outro horário. Sim. Talvez estava perto de almoço, não sei, no outro dia. Então, uma coisa que aconteceu comigo que foi cabuloso foi isso. Você saiu do ar aí. Eu saí do ar perfeitamente. Caramba. Eu ficava pensando, falei assim, meu Deus do céu, quantos dias eu tô aqui? Aí eu sempre perguntava, né? O pessoal, você já tá 30 dias aqui. Então ficou, e você ficou 30 dias ou mais? Eu acredito que eu fiquei mais um pouco. Eu fiquei mais um pouco de 30 dias. Mas eu fiquei uma temporada boa, porque eu tive que... Eu não sei se você... Tipo, você disse que teve esse quase um apagão aí de um tempo, de um lapso de tempo que você ficou lá, mas que você não lembrava. Mas, por exemplo, eu quando jovem, eu operei o intestino, tive hemorragia no intestino e tudo mais. E eu fiquei, acho que uns 10 dias. Apagado? Não, uns 10 dias no hospital, internado. E a coisa que eu mais queria era sair na rua, eu queria andar, eu queria ver o sol. E quando eu tive alta, que meu pai foi me buscar, eu era criança, eu devia ter 12 anos mais ou menos. A coisa mais maravilhosa foi eu sentir o sol em mim. E eu olhei assim, deu o maior valor pro sol. Você teve esse momento, quando você saiu, que você ficou esse tempo todo dentro do hospital, quando você saiu, você teve uma experiência assim de, sei lá... Da natureza? De ver alguma coisa, ou de querer realmente estar fora dali? Sim. Eu, a princípio, queria muito estar ali. Meio por fim, eu perdi a noção do tempo. Eu já nem considerava, tipo assim, querer sempre quis, mas já estava meio que acostumado. Acabei me acostumando. Mas senti assim, falta do sol, falta, vamos supor, de um banho mesmo, porque o banho, eles me davam banho na cama. O banho era na cama. Do jeito que dava. Depois vinha com aquele álcool frio passando em mim todo, gelado. Falei assim, meu Deus do céu. Ei, Jesus. E aí, quando eu saí do hospital, eu respirei fundo. Respirei fundo, segurando um dor assim, né? E senti o sol na minha pele. E realmente não tem preço, cara. Não tem mesmo. Aquela brisa, aquele vento, eu senti o vento, eu sentia tudo. Eu dava importância a tudo. Uma formiga no chão, o pombo que posava, as árvores. A gente começa a prestar atenção em muitas coisas. Presta atenção em tudo. Né? Você vem com outra ótica. Verdade. Você consegue prestar atenção nas árvores, em tudo. E uma coisa que me afetou foi que eu fiquei muito tempo dentro do hospital, né? Eu sempre uso óculos de sol por conta disso. A minha vista já não estava tão preparada para a claridade do sol. Porque ficou muito tempo... Portanto, eu tenho até dificuldade de ficar muito... Na claridade? Na claridade. Eu também sinto dor de cabeça, desde criança. Então, por conta disso. Eu tenho que usar óculos. É a sensibilidade, né? Sensibilidade e claridade. E eu uso óculos de sol por conta disso. Mas por causa disso. Tem gente que... Às vezes as pessoas falam comigo, até às vezes em São Paulo, eu fui para São Paulo. Fala isso. Lá em São Paulo, tava meio nublado. E eu usando óculos, né? Porque se no Rio de Janeiro é sol direto e tal. E usar óculos escuros é coisa comum. Mas São Paulo é a cidade da garoa. Então tá sempre meio nublado, né? Sim. Então, eu acredito que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, que metidinho, que o pessoal amarrento, mas não sabe que aquilo ali é um conforto para você poder enxergar bem. Eu lembro que até hoje, muitas fotos que eu tirei com meu pai no sol, com a minha mãe, eu ficava com o olhinho assim, bem apertadinho assim. Fechadinho. Não sei se eu nunca fiz teste para isso. Astigmatismo.
Mas dizem que esse astigmatismo é você ter essa... Uma visão meio que limitada, assim, Fábio? Quando tá muito claro, você não começa a ter dor na cabeça. Eu tinha isso desde criança. E aí eu uso óculos escuro hoje até dia de sol então tem que usar. Quando eu tô no carro, até que não, porque tem a película, né, película que segura carro. um pouco o sol. Mas quando eu saio na rua, eu boto óculos. E, inclusive, até às vezes, de manhã, você vai pra Santa Ceia, né? E aí, cara, é um conforto tremendo você tá de óculos. E aí, às vezes, até minha esposa fala assim, poxa, será que não é uma falta de educação você usar o óculos dentro da igreja? Eu falei, puxa, isso aqui é uma questão de saúde, não é? Sim. Aí algumas pessoas podem até interpretar, né? Olha pra você, a pessoa vem de óculos escuro pra Santa Ceia. E muitas vezes na Santa Ceia eu fui de óculos escuros, mas eu falei, Deus sabe todas as coisas. Deixa meu óculos quieto aqui. Eu quando eu vou de manhã também, eu sempre uso meu óculos de sol. Uhum. E chega lá dentro, eu tiro porque eu tenho que usar esse aqui, porque Sim. esse aqui tem grau. Entendi. E o meu óculos de sol também tem grau, o mesmo grau do que esse aqui. Sim. Então, para leitura, ambos são muito importantes para mim. Por conta do... É porque é meio intimidador, né? Você, às vezes você tá falando com a pessoa tá de óculos escuro. Não passa intimida, assim. Intimida a pessoa tá de óculos escuro e tal. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Aí em alguns ambientes eu tenho que evitar, mas ultimamente eu tenho procurado muito esse conforto aí. Eu tenho procurado conforto, né? E é bom. E falando na questão de ótica, nós estamos falando de óculos e a ótica da vida. Uhum. Um exemplo, né? Uma parábola ou uma história, uma metáfora que eu posso contar sobre isso, a comparação, é o seguinte, que tinha dois meninos que eles eram muitos amigos, sempre brincavam quando podia, porque o menino vinha a pé, vinha de longe, brincar com um menino que já tinha uma situação financeira melhor. Uma casa top, da classe média para cima. E esse garoto, o que tinha uma vida financeira melhor, vamos dizer assim, ele falava com o pai dele, pai, me leva lá na casa do meu amigo, lá na casa do meu amiguinho. Aí o pai foi e falou assim, meu filho, nós vamos lá sim. Só que o que acontece? A gente vai ter que ir mais simples possível, o mais simples possível que você imaginar. Porque lá todo mundo é pobrinho, eles quase não têm nada, a situação muito complicada lá. Sim. Aí o filho falou assim, tá bom, pai. Porque eles são pobres, pai? Eu falei assim, eles são pobrinhos. Aí o filho, tá bom. Aí um belo dia, ele pegou, finalzinho assim de tarde, prestes a cair a noite, ele foi, o pai levou. Chegou lá, na casa de campo, uma casinha simples realmente, e o menino ficou a parte da tarde lá brincando com um coleguinha dele, e o pai ficou conversando lá com os adultos da casa, os pais da criança. E o retornar da casa, dessa casa já era umas 8 e pouco da noite, voltaram para casa. 8 e pouco, 9 horas. Chegando em casa, aquele pai, empresário, perguntou pro filho, ei filho, você viu como que eles não têm muitas coisas? Eu falei assim, pai, aí ele fala, pai, na verdade, eu descobri que nós somos pobres. Caramba. Eu falei assim, sério, filho? Por quê? Porque o meu amigo, ele tem tudo melhor do que nós temos. Ó, pai, como assim, filho? Então, na nossa casa tem uma piscina que sai do jardim e vai até a outra varanda. Mas ele tem um riacho, pai. Um rio sem fim que passa nos fundos da casa dele. E nós temos aqui alguns luminares, algumas lâmpadas na varanda bonita, mas eles têm a claridade das estrelas, da lua, um céu infinito. E o menino começou a mostrar para o pai que
O garoto tinha muito mais do que eles. O nosso quintal vai até ali, o deles não tem fim, pai. O quintal deles já atravessa, sobe morro, desce morro, e eles têm plantação no campo. E o pai parou e observou que o filho tinha uma visão incrível, cara. Incrível mesmo. O garoto enxergou uma ótica que ele jamais parou para pensar. Pois é. Olha só a Até questão. eu pensei agora. Verdade. A gente não imagina, porque às vezes as coisas que são comuns, a gente acaba não dando tanto valor necessário, né? Aquilo Exato. que a gente tem. Quer ver só? Fica doente para ver quanto você vai dar valor à tua saúde, Exato. né? Ou então, por exemplo, vamos dizer, perde alguém, um ente querido. Você vai lembrar, puxa, eu tinha que ter visitado ele tal dia. Pô, eu queria só mais 10 minutos do lado dela para falar que eu amo e tal. Então a gente precisa dar valor àquilo que a gente já tem, né? Sim, As coisas simples da vida são as coisas mais valiosas. são as mais valiosas. Aquilo que a gente já tem. A gente não pode deixar de assim, abrir mão do que a gente já tem pensando no que a gente pode ter. A Exatamente. gente já tem muita coisa, Rafael. E isso que você está falando é tão verdade. Eu sou baseado em parábolas e histórias. Uhum. E mais uma e a última. Um cara que ele tinha a sua ambição de ser muito rico e ter muito dinheiro, ele foi andar na beira da praia e ele viu um pescador. Uhum. E esse cara que estava prestes a ser muito rico, e ele já estava quase conseguindo bater a meta dele, faltavam uns 10 anos. E ele disse assim pro pescador, que ele viu que era um cara mais ou menos uns 20 anos mais velho do que ele. Ele disse assim, meu amigo, quanto tempo você trabalha com isso daí? Eu falei assim, eu trabalho com isso aqui mais de 30 anos. Eu falei assim, o que você faz? O que você fez para suas economias? Você não pensa no seu futuro, não? Você fica nessa vida aí, pescando aí, nesse sol quente que emana suas costas, e você passa o tempo todo aqui. Ele falou assim, o dia todo. Passa o dia todo pescando aqui. Aí o pescador achou por direito perguntar também, e você? E o que você tem conquistado? Tem conquistado muitas coisas? Eu tenho. Eu tenho muita coisa, eu já estou conseguindo quase tudo, mas o meu maior projeto está prestes a vir. Eu vou ter uma vida muito boa, eu vou comprar uma casa de praia muito boa e vou passar a minha aposentadoria, o meu conforto pescando. Eu vou pescar a minha vida até o restinho da minha vida. E vou ter os melhores momentos da minha vida pescando ali, comendo um peixe fresquinho. E eu posso ficar tranquilo, porque eu tenho dinheiro suficiente para isso. O pescador falou assim, meu amigo, enquanto que você está dando essa volta toda no mundo para fazer o que eu já faço mais de 30 anos, eu faço isso daí sem pagar R$1. Não pagou R$1, verdade. Aí a gente para e vê. Uhum. As coisas mais valiosas, elas não são pagas. Elas já foi dada por Deus. Já tá na nossa mão. Já está na nossa mão. Verdade. E às vezes a gente dá a volta no mundo para pegar uma coisa que já foi dada. Verdade. Às vezes a gente dá a volta no mundo para comprar um pedacinho de casa com acesso a um pedacinho de cachoeira. Sendo que você pode ir em muitas cachoeiras aí e utilizar delas. Pois é. E tem coisas que não tem preço. E não tem preço. Tem valor, né? Tem valor. Tem valor. Né? Você tá com saúde é valioso, mas não tem preço. Tem gente que tem dinheiro, mas não consegue encontrar um jeito de usar o seu dinheiro para restituir a saúde. Não tem como. Né? Você pode até pagar um médico caro e tal, para aliviar suas dores, mas não tem dinheiro que pague. E Deus cura. E Deus cura. Ele não te cobra nada. Ele deu o filho dele, que imagina, o único filho dele para poder nos reconciliar com Deus
E a coisa mais preciosa que nós temos é a possibilidade da salvação, que a salvação é para quem aceita, né, o sacrifício, né, está disponível. É como se fosse um cheque em branco. Só basta você pegar e preencher o valor. Tá aqui, meus pecados. Acabou, já está assinado por Deus. Exato. Está assinado no nome de Jesus, nome poderoso, né? Exato. Se a gente pega esse cheque e fala assim, ó, toda a minha vida, os pecados que eu tive e tal, vou preencher aqui. Não, Jesus, eu aceito o seu cheque. E Jesus, ele morreu por isso, para que nós pudéssemos ter condição de sermos novamente amigos de Deus. E a coisa... E está disponível. Está disponível. Você vê, não tem dinheiro que pague a salvação. É graça, né? Graça. As coisas mais impressionantes, elas já estão disponíveis na nossa mão. A gente só precisa olhar. Né? O sorriso de uma criança, um idoso que dá um bom dia para você na rua. Né? Isso é tão importante, cara, que são exatamente o público que eu gosto de ter acesso. É verdade. É o público que eu gosto de conversar. É o público infantil e o público idoso. Tati achou graça. Ela achou graça, tá rindo. Talvez ela tá achando... Esse sorriso da minha esposa não tem preço que pague. Pronto. O maior valor que você conseguiu. Então, olha só. Pois é. Um valor que não tem preço. Não tem preço isso? Não tem preço. Não tem. Mas voltando aqui à linha de raciocínio, eu tenho maior apreço pelo público infantil e o público idoso. Sim. E gosto de estar no meio deles. Uhum. Por quê? O público infantil é onde que eu me lembro de onde eu vim. Uhum. Eu me lembro de coisas que eu já sonhei quando tinha a idade delas. Uhum. Eu vejo a inocência de uma criança que talvez eu já perdi e preciso reconquistá-la de novo. Verdade. E para me deixar bem prudente, eu olho o público idoso. Que um dia, se Deus permitir, eu vou chegar lá. Verdade. E eles têm uma jornada já de vida que eles têm ótimos conselhos. Muito. Tem muitas boas notícias para passar. História. E se a pessoa que está no meio desse intervalo, que é a infância e é a pessoa idosa, nós estamos no intervalo dessa vida. O fim, o começo e o fim. Nós estamos no intervalo. Se esses forem espertos o suficiente, vai observar esses dois polos. Verdade. O polo do início da vida e do final dela. Que aí a gente vai viver uma plena vida no percurso do espaço do meio. Verdade. É incrível, né? A gente precisamos observar essas coisas. Tem que observar. São coisas que têm valor. Valor. Mas não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro. Não tem. Qual o dinheiro que vai pagar isso? Não tem. Pois é, gente. Com essa reflexão, a gente vai terminando o nosso podcast e eu quero deixar alguns recados aqui para vocês, tá? Se inscreve no canal, envia esse vídeo para alguém, né, que, sei lá, que você queira que conheça essa história. A gente está aqui para edificar uns aos outros e também trazer esperança, trazer uma palavra que possa te encorajar a mudar a sua vida para melhor. Se a gente melhorar apenas 1% ao dia, 1%, em 31 dias, 3 meses, né? 33 meses mais ou menos, a gente melhorou aqui 90%. Bastante. Tá entendendo? E em menos de 4 meses a gente melhorou 100%. Então você vê o valor das pequenas coisas. Compartilha esse vídeo, tá? Coloca aqui se você teve alguma experiência, né, que mudou a sua vida também, assim como a história que o Rafael contou aqui. Coloca aqui também, a gente quer ser edificado pela sua história, tá bom? E outra coisa eu vou pedir para vocês, ó. Talvez você seja uma pessoa que está assistindo esse podcast e falou, puxa, eu queria ter a possibilidade de contar minhas histórias também, de trazer pessoas para contar histórias, né? E hoje, se você é de Itaboraí ou de São Gonçalo, região, Niterói, Rio de Janeiro, esse espaço aqui está disponível para que você possa fazer, né, o seu conteúdo
entre em contato com a gente, que a gente te passa todas as informações, né? Toda a qualidade aqui de vídeo, imagem, áudio, tá? Para que você possa também fazer o seu conteúdo. Então, o Espaço Prosperamente aqui, o Estúdio Prosperamente está disponível para que você possa desenvolver o seu conteúdo. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Vou pedir para nossa equipe para encerrar lá. E uma palavra que é importante a gente falar, Fel. Sempre a gente termina assim. Vamos lá. 1, 2, 3. Você é livre para prosperar. Até o próximo podcast. Um abraço. Até a próxima. Uhul!